Olá, está começando o Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia da África e as influências da cultura de matriz africana no Brasil. Vamos falar também sobre a diáspora negra. O dia 25 de maio marca a criação da Organização de Unidade Africana na Etiópia, com o objetivo de defender e garantir a emancipação do continente. A data entrou para a história como o Dia da África e para falar sobre o que ele significa na história do povo africano e como a cultura desse continente está enraizada no povo brasileiro, conversamos agora com a historiadora e professora da UFAL, Clara Suassuna. Professor, existe uma data marcante até os dias de hoje, mas marcando o início? Sim, tem, né? Foi criada essa data no dia 25 de maio, mas é para, eu acho que, mostrar como esse processo da diáspora africana se deu para o mundo inteiro, né? Para as Américas, América do Norte, América do Sul, o continente europeu também. E é uma data de alerta, porque o continente africano é o mais antigo do mundo. E é lá onde a civilização do mundo começou, né? Onde tem as primeiras universidades, as estruturas comerciais, todo o processo de construção, se a gente pensar nas pirâmides do Egito. Então, mas esse conhecimento, ele é distorcido na hora que a Europa se apropria desse conhecimento e diz que o conhecimento foi através dela. O conhecimento científico. Poucas pessoas sabem que as primeiras universidades não foi na Europa, foi no continente africano. Então, acho que a gente precisa reverter essa história e valorizar essa história, porque essa história ainda não foi contada de forma correta. Uhum. Agora, professora, antes mesmo da diáspora, da saída do povo africano, havia muita invasão do continente africano, né? Para lá foram espanhóis, ingleses, franceses, né? E isso também tem um marco referencial. O processo de diáspora, vamos dizer assim, do continente africano, ele se intensifica no século XVI, aliás, século XVI. Né? Mas já no século XV, a Europa já fazia a importação desses homens para o continente europeu. Então, é um processo de esvaziamento e de dominação muito grande. Então, a gente pensa que o processo de colonização, quando começou, a partir de 1500, né, em relação ao Brasil, eu até vou me corrigir, é do processo de ocupação, porque a colonização já tinha aqui dos indígenas, né? Então, esse processo, ele vai provocar também a ida de outros países como França, como Alemanha, né? Os holandeses também, no primeiro momento espanhóis, holandeses e portugueses. Depois esse processo ele continua, né, com outros países e recentemente, já no século XX, a ressignificação do continente africano, né, com a divisão também de ingleses, franceses, portugueses. Essa redivisão geopolítica, que não foi feita pelos africanos, mas sim pelos europeus, causou um problema muito grave, porque os europeus não conseguiram manter e identificar como esses povos africanos eles se agrupavam. E aí você tem várias etnias no mesmo espaço geopolítico, e isso está provocando, né, conflitos muito graves hoje, contemporaneamente. Professora, e quando a gente conceitua colonização, passa uma falsa ideia de que chegou o conhecimento, né, e ali tinham pessoas que não conheciam nada, né, que não detinham tecnologia, não sabiam nada de construção, de higiene sanitária. E a história não é essa, né? Exatamente. Se a gente pensar no processo de colonização brasileira, né, os portugueses aprenderam a comer com os indígenas. Então, se eles não soubessem comer com os indígenas, eles iam morrer de fome,
porque o hábito alimentar europeu era completamente diferente do ambiente tropical ou subtropical aqui no Brasil. Então, isso pode ser encarado como uma tecnologia, não é? Porque os índios já cultivavam mandioca. Tecnologia até de sobrevivência. Sim, né? sim, faziam, como eu estava dizendo, a prática do cultivo da mandioca. Então, se os portugueses não aprendessem com os indígenas e não aprendessem também com os africanos, eles não conseguiriam, né, colonizar, entre aspas, o país. O marco referencial que a gente sabe é que os escravos vieram para o Brasil, diferente do conceito de dizer que as pessoas escravizadas foram trazidas à força para o Brasil, né? Que é bem diferente, né? Por isso que a gente chama diáspora, né? Uma saída forçada do seu lugar de origem para outro, numa condição de trabalho horrível, porque a escravidão, né, tira a dignidade e a possibilidade do indivíduo se ver enquanto indivíduo. O senhor era o dono daquele indivíduo negro. Vamos falar da sociedade à época. Quem eram esses negros que foram escravizados? Você tem, para o Brasil, não é, algumas regiões que foram portos de saída desses povos, né? Então, Angola, Moçambique, Congo, eram regiões onde havia a captura desses homens e a exportação desses homens a partir de determinados portos. Agora, o que a gente não sabe é se eles eram naturais, por exemplo, de Angola, ou se já vinham migrando e eram, a partir do porto de Angola, trazidos para o Brasil, né? Porque não há registros dessa migração exatamente. Da captura, sim, mas não de onde vinham. Aí chegavam grupos... Não era costume documentar, por exemplo, nascimento, essas coisas? Não. Aí, chegando aqui, eles recebiam novos nomes, né? E eram separados das suas famílias, dos seus grupos étnicos, a partir de uma demanda, de uma necessidade de mercado. Em que condições essas pessoas vinham para cá? Eles eram capturados, né? Eles eram capturados. Navios negreiros. Navio negreiro era um absurdo, né? Porque você vinha no alçapão do navio, normalmente a pessoa praticamente não conseguia ficar em pé, e eles eram colocados um do lado do outro, as mulheres eram separadas dos homens, mas nas condições de sobrevida muito ruim, porque era um calor muito grande, sem alimentação adequada, então havia possibilidade de haver doenças em grupo, né? A água não era adequada, então provocaria aí problema digestivo e diarreia, aí sem nenhum tratamento. Problema de viagem sanitário, né? Quanto tempo era uma viagem dessa? Alguns historiadores falam em um mês e meio. Mas o Marcos da UFPE, que é professor, que trabalha com essa questão da escravidão, ele diz que já encontrou rotas de 19 dias, dependendo de onde, pegando a maré, pegando rota de vento. Então, ele já encontrou percursos bem mais curtos, saindo do continente africano para o Brasil. Como era valorizada ou quantificada, isso não é valorizar coisa alguma, quantificado uma vida, uma pessoa, de que maneira eles quantificavam? Veja, havia um cálculo, né? A perda de homens e de mulheres era enorme. Então, eles calculavam assim, eu estou levando 300 homens ou 300 homens e mulheres, e um percentual de 20% a 30% desse percentual morria. Então, eles já botavam a mais para ter uma margem de lucro significativa quando chegasse nos portos do Brasil. Os homens eram diferentes das mulheres, crianças tinham outro preço? Tinha, aí você vai ter preços diferenciados, né? A partir da data da idade do indivíduo, ele vai sendo classificado. Mas até os velhos eram vendidos. Nenhuma peça, eu estou dizendo peça aqui, no sentido porque eles eram mercadoria, né?
nenhuma pessoa, nenhum homem escravizado era excluído. Até os velhos eram vendidos e esses velhos ficavam na rua pedindo dinheiro, né? E o arrecadado do dinheiro entregue ao seu senhor. Então, eles usavam todo mundo. Exploração total. De mão de obra. Exploração de mão de obra. E eles sabiam o valor de cada um? Quem capturava sabia o conhecimento de cada um? Sim, porque uma pessoa na faixa dos 7 aos 20 anos, está na idade produtiva, né, naquela época. Se a gente pensar que a idade média no século XIX era 40 anos, né? E aí um escravo, uma pessoa na condição de escravidão, que trabalhava na agricultura, ela tinha uma faixa de média de idade de produtiva no que chegava a 14 anos. Então, um menino que começava a trabalhar aos 7, aos 21, já estava esgotado e provavelmente morto. Pela condição de trabalho. Primeiro de captura, transporte, irritabilidade, psicologicamente falando, enfim, era uma degradação. Exato. E aí isso era substituído, né, sistematicamente a partir do momento que uma leva já não dava mais, vinha outras. Havia disputa entre ingleses, espanhóis, portugueses, até por esses homens, ataques? Sim, porque todos esses países que você falou agora disputavam o mercado de escravidão. Então, os ingleses participaram, os holandeses participaram, os portugueses participaram, os espanhóis participaram, os franceses participaram nessa disputa de venda de mão de obra escravizada. Então, era um mercado que dava dinheiro para todo mundo. Evidentemente que o comportamento da pessoa escravizada era totalmente diferente de uma mão de obra remunerada, né? Dá para se imaginar a força que se empregava. Tem muita coisa nos livros, mas tem muita coisa, eu acho, que não foi dita, como essa situação de escravatura mesmo, né? Você tem um sistema de violência implantado, né, previamente pensado e implantado no Brasil na hora que foram pensados os primeiros engenhos. Então, veio com a estrutura do engenho também o sistema de repressão, que era o chicote, o grilhão, né, o processo da senzala, foi tudo pensado. Então, essa estrutura açucareira, ela veio completa. E o sistema de repressão, muito grande também, veio pensado previamente. Porque se a gente pensar que eram 10% branco e o resto era de pretos e de miscigenados, na condição de escravidão, então a população escravizada era muito maior do que a população branca. E isso, para eles manterem a ordem, tinha que ter um sistema de repressão muito forte. E aí a gente vê os absurdos que a história conta, né, de chicotes e de mutilações, de mortes e senzala, né? Enfim, tudo isso. Se hoje tem gente que trata um empregado como se fosse nem se fosse um animal, porque não se trata animal com violência, você imagina naquela época em que se podia fazer isso. E assim, eu gostaria só de acrescentar um pouco na minha fala, é que mesmo essas populações, eu vou falar no plural, essas populações que vieram para cá na condição de escravidão, elas nunca ficaram passivas diante dela. Então, a quantidade de fugas e de reações contra a escravidão, isso foi muito presente na nossa historiografia, que só agora a gente está conseguindo relatar e estudar, porque até pouco tempo atrás dizia que o escravo ficava meio passivo diante da situação. Não. A quantidade de quilombos, de remanescentes de quilombos que a gente tem hoje, mostra, né, essa reação contra a escravidão e feita pelos homens negros, pelas mulheres negras desse país. Vamos a um breve intervalo e na volta vamos falar sobre a construção histórica dos povos africanos aqui no Brasil.